como sabem, nós estamos a fazer estas sessões a partir das comemorações dos 20 anos da tinta da China e era muito complicado passar por essa história sem falar dos livros que publicámos ao longo destes anos, quase desde o início da editora, a propósito do 25 de Abril, ou do Estado Novo, ou da Revolução posterior. Para a tinta da China foi de facto é uma grande honra termos ganhado o concurso para editarmos estes livros dentro de uma coleção que nos foi sugerida pela Comissão dos 50 anos. Já vamos no 8º título, A Cidade e a Revolução, do Pedro Ramos Pinto, e hoje temos aqui a Maria Inácia Rezola, com quem fomos sempre trabalhando e continuamos a trabalhar nestas iniciativas. O professor António Costa Pinto, que é uma das personalidades mais reconhecidas na história contemporânea e nesta área particular, e que coordena esta coleção. Portanto, as escolhas são do António Costa Pinto, dos livros. Portanto, para mim, enquanto editora, é uma enorme honra, para já que estejam aqui, que tenham vindo até Óbidos, e que estejamos a fazer este trabalho, que eu continuo sempre a acreditar que estas comemorações, depois aquilo que fica são de facto os livros. Pode haver muitas exposições, mas os livros ficam sempre e nós nunca sabemos até onde é que um livro vai, não é? Em princípio nós não deitamos fora livros e, portanto, não é como os jornais ou como outro tipo de iniciativa. Portanto, parece-me que é mesmo importante este trabalho que vocês estão a fazer. Para além da Maria Inácia Rezola, comissária da Comissão comemorativa dos 50 anos, temos o António Costa Pinto, a Guia Acornero, que vai apresentar o livro, e o autor, o Pedro Ramos Pinto, e vamos falar sobre A Cidade e a Revolução. Eu passo a palavra à Maria Inácia. Somos muito informais, mas a nossa editora parece palmas. Queria cumprimentar todos os presentes e agradecer as presenças de tantas caras amigas. Agradecer também à apresentadora e ao autor que veio de Inglaterra, representadamente para este evento, e agradecer, obviamente, ao professor António Costa Pinto. Este é um dos casos em que eu posso dizer muito bem deste projeto, porque a ideia não foi minha, ainda que quem depois tratou da parte concursal e depois de trabalhar de livro a livro, com muito trabalho, não é? Fui eu, mas a verdade é que existia com o anterior comissário, portanto posso dizer que é um projeto magnífico, foi uma ideia ótima, que o professor Pedro Adão e Silva e o professor António Costa Pinto tiveram e que agora se está a concretizar nesta coleção, de que ainda faltam 2 volumes, mas sobre ela falará depois o professor António Costa Pinto. Ainda dos agradecimentos, agradecer, como é óbvio, à tinta da China, a qualidade que sempre vos caracterizou agora é insuperável, não é? Portanto, já diz um patamar de livro para livro melhora. Eu comentava com o autor que agora até em termos de revisão tem la crème, em termos de tradução, de tradutores a trabalhar convosco, além do grafismo que há tanto nos acompanha e nos cativa. Sobre este livro não me compete falar, mas eu não resisto, é vício a dizer só 2 ou 3 coisas. Recomendo vivamente que leiam este livro. É o único de um autor português incluído na coleção, mas foi incluído porque nunca tinha sido traduzido para português. Convém fazer esta ressalva. E, na prática, como verão, este livro devolve-nos uma dimensão fundamental da Revolução, nem sempre destacada. A revolução que se viveu nas ruas, nos bairros, sobretudo em Lisboa, é o foco, onde, como o livro nos conta, milhares de pessoas descobriram o poder de decidir em conjunto
e o poder que tinham nas suas mãos. E, portanto, este livro deixa-nos ver que, muito para além da fundamental, eu sou de História Política, como sabem, da fundamental História Política, há outra história que é preciso ter presente para compreender o processo revolucionário. Esta história de participação e de experimentação democrática não podia ser mais atual também, não só no que diz respeito ao tópico essencial do livro, a questão da habitação, que é a Gui a tirar melhor do que eu, como também sobre esta questão da necessidade de envolvimento e de práticas democráticas mais inclusivas que estavam patentes nas experiências aqui tratadas. Como digo, não me compete a mim, passa a palavra ao coordenador da obra, agradecendo mais uma vez a todos a presença e aos dois em particular, apresentadora e autor. Então, boa tarde a todos. A minha introdução vai ser muito rápida. Dizer apenas duas palavras sobre qual é o sentido desta coleção e qual é o sentido deste livro. O sentido desta coleção é o de devolver no fundamental à sociedade portuguesa uma série de estudos que foram realizados por pesquisadores e investigadores e que foram publicados noutras línguas, nomeadamente inglês, na sua maioria inglês. A grande maioria deles não são portugueses. Pedro Ramos Pinto, professor da Universidade de Cambridge e o autor deste livro, é português, mas este livro foi inicialmente publicado em Inglaterra e a ideia é, no fundamental, de devolver à sociedade portuguesa muitos estudos que são do desconhecimento do público português, são apenas conhecidos de um ou outro académico, digamos assim, que os leu naquela altura, e este é mais um livro desta coleção, Lutas Urbanas em Lisboa, em 1974-75, foi publicado inicialmente pela Universidade de Manchester, pela imprensa da Universidade de Manchester. A coleção ainda não acabou, vai ter mais 2 livros, na verdade. O próximo vai ser e é talvez também o primeiro estudo sobre esse tema, sobre as sociedades pós-coloniais após a independência dos países, neste caso agora dos atuais países africanos de expressão portuguesa, e é um estudo, enfim, infelizmente, de um professor que já faleceu, chamado Patrick Chaval, mas basicamente o que eu queria dizer sobre este livro, tinha muita coisa a dizer, como é evidente, mas é a Gui que vai dizer. Eu só quero, não enquanto académico, mas enquanto cidadão, que já tem uma certa idade, dizer o seguinte: quando lerem este livro, eu creio que o fundamental vai ser o primeiro raciocínio. O passado é um país estrangeiro. Tudo isto é passado em Lisboa, tudo isto é passado em Portugal. Tudo isto representa uma das dimensões mais interessantes da transição portuguesa à democracia e da Revolução. Eu não quero desenvolver muito porque eu vivi, no entanto, gostava apenas de dizer que me revi em muitas destas passagens deste livro do Pedro Ramos Pinto, que eu tentei alugar uma casa a seguir ao 25 de Abril, porque eu participei e observei, por exemplo, ocupações de casas que não estavam a uso, por exemplo, para retornados. Nós temos um pouco aquela ideia de pensar que isto é tudo uma clivagem direita-esquerda, não é? Portanto, 25 de Abril de Santa Casa. Não. A casa onde viveu a Madonna, por exemplo, a casa ao lugar lá quando viveu em Lisboa, foi ocupada por retornados ao pé do Museu da Arte Antiga. Eu não participei nessa ocupação, mas vivia ali ao pé. Ou seja, estas histórias que para mim também têm a ver com o que eu vivi e que é hoje um território estrangeiro. Mesmo aqueles que viveram, ou seja, daqueles que têm mais de 65 anos, vivem fundamentalmente no passado. Faz parte da sua história de vida. Muitos, aliás, nem perceberam como é que foi possível. Mas tudo isto faz parte justamente do 25 de Abril, da transição democrática portuguesa e, sobretudo, dos grandes desafios que se colocam a uma sociedade quando a sua transição é por ruptura, quando se pensa que tudo é possível.
E muitos portugueses pensaram efetivamente que naquela altura tudo era possível, ao contrário de muitos espanhóis, brasileiros, etc., que tiveram outros processos de construção da democracia e que à partida sabiam que a grande maioria das coisas não era possível. Dito isto, passo a palavra aqui. Temos o nosso aqui. Bom, então, muito obrigada, estou muito contente de estar aqui, entre amigos, antes de colegas, são amigos mesmo e amigas. E antes de mais queria agradecer mesmo por este convite, ao Inácio, ao António e sobretudo ao Pedro. E agradecer também à audiência e por estar aqui neste dia bonito, em nome dos... ao lançamento, a apresentação deste livro, que eu gosto muito, há muito tempo. Antes de ver a versão portuguesa, conheço este livro na sua versão inglesa, mas ainda antes na sua versão ainda em tese de doutoramento. Portanto, tenho uma relação com esta obra de longo prazo, digamos por aí, a partir de 2010, talvez, uma coisa assim. Portanto, é mesmo uma obra que não só a obra em si, também a minha própria relação com o autor, a relação de amizade, de colaboração, que me inspirou muito, portanto também com este perfil que eu venho cá, portanto um perfil um pouco múltiplo, de uma leitora, mas também claramente colega, amiga, colaboradora, uma pessoa que foi muito influenciada também por este desenvolvimento, dessa forma de olhar para os processos sociais e de mobilização, que é uma forma muito especial, muito específica, é uma forma, diria, pouco romantizada e pouco ideológica, não tirando nada às ideologias, que são importantes, etc., mas uma forma muito lúcida, muito analítica, muito forte, de olhar para os processos de mobilização, como se olha para os outros processos sociais, é o seu papel na construção das instituições. As instituições não caem do céu, não são impostas por alguma entidade sobrenatural um dia que chega na Terra e coloca aí as instituições, são o resultado de processos sociais, conflitos e às vezes com uma parte da sociedade que ganha esses conflitos, ou às vezes outras, mas são o resultado de processos de longo prazo e das quais as mobilizações sociais também fazem parte. E esta perspectiva que eu discuti também muito com o Pedro no passado, eu estava a escrever a minha própria tese de doutoramento na altura, entreguei em 2010, que também contribuiu para o meu próprio desenvolvimento do meu pensamento sobre estas questões. Quando o livro de 2000, agora eu devia falar só deste, mas também quero falar do outro, porque também é uma ligação. Como a Inácia dizia, este livro sai agora no momento de grande crise da habitação, um momento também que teve um ressurgimento grande dos movimentos por direito à habitação, como não se tinha visto desde o PREC, de fato, é uma questão que tinha praticamente desaparecido, quer das ruas, quer dos programas eleitorais, dos manifestos dos partidos, até das campanhas eleitorais. Nós vemos mesmo o ressurgimento nos últimos anos, claramente em coincidência com a crise da habitação, mas como Pedro justamente vê e analisa no livro, não é suficiente haver boas motivações e clivagens e problemas para que os movimentos surjam como se fosse natural. É preciso termos identidades, redes, competências, é preciso ter umas certas dinâmicas, umas certas estruturas que fazem com que os movimentos sociais surjam em situações específicas. Ou seja, eu acho um outro lado muito importante do livro que a nível científico explica muito bem como e porquê no amanhã do 25 de abril isso aconteceu, esta grande mobilização social aconteceu, e explica muito bem isto com
a partir da análise da relação entre sociedade e Estado, estou a sintetizar muito, nos anos anteriores. Portanto, e também aí acho que é muito interessante a complexidade que é sempre presente no livro, a complexidade analítica, também na análise do próprio Estado Novo e das políticas sociais do Estado Novo, que não significa, obviamente, dizer que o Estado Novo tinha uma preocupação sincera para os mais desfavorecidos, etc., mas que tinha, em certo momento, umas políticas sociais, por razões várias, e que isso também contribuiu para depois uma específica forma de criar expectativas entre, nas comunidades, sobretudo entre as pessoas mais desfavorecidas, etc., que depois também se refletiram e se resultaram nas mobilizações. Este é apenas um dos pontos, é muito mais, tem que ler o livro para descobrir os outros. Portanto, esse é um momento muito especial para aparecer este livro, por várias razões, também políticas. Mas também quando apareceu o livro em inglês, 2013 também foi um momento especial, um momento final de um longo ciclo, não longo, mas um ciclo de protesto, também chamado as lutas contra a austeridade, que também acho que coincidiu um pouco com o teu trabalho final de escrita, da tese, etc. Portanto, eu talvez colocava aqui, a partir daqui, umas duas questões que gostava de ouvir, e talvez depois haverá também mais questões a partir da audiência, sobre o facto de escrever e estar a te confrontar com este período de estar a escrever naquele momento, exatamente dos movimentos contra a austeridade, 2010, 2013, 2011, 2013, como ressonou, se achas que se tivesse escrito em outro momento, terias tido outras perguntas? Claramente não somos influenciados pelos nossos processos sociais, políticos. E também, por outro lado, como é que tu vês então agora os desenvolvimentos atuais em termos de relação entre Estado e sociedade, movimentos, etc., a partir desse background que tens deste trabalho grande que fizeste sobre movimentos sociais durante os movimentos sociais urbanos, e também o teu trabalho sobre os movimentos sociais durante a austeridade, e como é que vês a que ponto estamos agora, na tua opinião, com esta visão, e como é que essas relações passadas, de especificidades portuguesas no tipo de relação entre Estado e sociedade, se refletem um pouco na contemporaneidade? Desculpa, Marcos, pergunta simples, mesmo de amiga, não me odeias, mas gostava mesmo de ouvir-te falar um pouquinho disto. E finalmente gostei também, que esqueci de mencionar no início, gostei muito do título, queria perguntar se tens uma influência do Calvino. Obrigada. Obrigadíssimo, Guia. E antes de responder, queria agradecer-vos a todos por virem, queria agradecer especialmente à Bárbara e a toda a equipa da Tinta da China. Foi um prazer trabalhar com eles, a tradução do Gonçalo Público foi fantástica, trabalhar com ele, ter alguém que entendeu tão bem o livro, que me ajudou a fazer algo que eu não teria conseguido fazer sozinho, que é de facto traduzir uma coisa que foi escrita totalmente noutra língua e tentar fazer esta ponte para o português. Foi um trabalho fantástico que ele fez, e o livro está lindíssimo, tenho imenso orgulho e estou muito agradecido à Tinta da China e, claro, também à Maria Serrazola e ao António Costa Pinto, como, no fundo, quem foram os padrinhos de todo este projeto, e orgulho-me imenso de estar na companhia de pessoas que eu li, que me influenciaram muito também no todo o início do projeto, e dá-me imenso prazer e honra estar a fazer parte deles. E também, tanto o António como o Maria Inácia, são eles próprios que contribuíram para toda uma história e sociologia também do Portugal contemporâneo e da Revolução, que também me influenciou muito. E Clara Guia, como ela disse, somos colegas, amigos e colaboradores há muitos anos já. Este livro teria sido, quando possível, eu já tinha acabado o doutoramento, onde se tinha feito a investigação, mas eu diria que foi no contacto com o Guia, com outros colegas da minha geração que estavam a tratar temas parecidos, Diego Palácios, muitos outros,
as nossas conversas mudaram muito a minha maneira de ver e de reinterpretei muito o que tinha feito do doutoramento ao escrever o livro que agora aparece em português. Portanto, eles foram parte essencial disto e devo-lhes muito e devo-lhes também muitas longas conversas e jantares em várias partes do mundo que fizeram também parte de tudo isto. Voltando às perguntas da Guia, vou começar exatamente pelo Italo Calvino de sempre. O Italo Calvino diz é sempre Veneza, para mim é tudo sempre Lisboa e a influência está aí. Mas tens toda a razão. O contexto em que eu fui escrevendo este livro e em que este livro foi tendo suas várias encarnações foi sempre importante. Eu diria que quando comecei todo este projeto, há mais de 20 anos, era um momento em que a pergunta que me aparecia, eu sou praticamente contemporâneo com a democracia portuguesa, sou tudo nada mais novo, nasci já depois do 25 de Abril e cresci com a democracia portuguesa, e tal como ela, com os seus defeitos e qualidades, espero. Mas uma das perguntas que me motivou para fazer este trabalho foi um pouco questionar uma narrativa que nós temos recorrente sobre Portugal e sobre os portugueses, que é a ideia dos brandos costumes, ou que nós somos apáticos ou atávicos, que não participamos politicamente. E obviamente tínhamos aqui um momento durante o período revolucionário em que isso era claramente mentira, não era verdade. Houve um momento de participação extraordinária, uma experimentação democrática, como a Inácia estava a dizer, que me fascina, que me fascinou e que queria perceber. E queria perceber exatamente como é que isso acontece e não cai do nada, e estava sempre insatisfeito com muita da produção que havia sobre a sociedade portuguesa como sendo apática. E então perceber como é que se revela a possibilidade das pessoas participarem, fazerem, construírem democracia. E obviamente, quando estava a acabar de escrever a versão do livro em inglês, isto coincide também com todo o momento da onda de protestos contra a austeridade, que foi na altura a maior onda de mobilização popular que havia em Portugal desde o período revolucionário, algo que aliás eu e a Guia trabalhámos em conjunto a tentar analisar isto, e influenciou-me também de pensar um pouco. E o que eu queria responder é como é que as pessoas passam de não serem políticas a serem politizadas. Só que uma coisa em que eu vou discordar um bocadinho com a Inácia é que eu não acho. Eu também faço história política. Nós fazemos história política vista de múltiplos anos. E para compreender o todo é preciso todos estes anos. As pessoas que estavam na rua, que estavam nas assembleias, que estavam às vezes nas ocupações de casa, podiam dizer que não estavam, que não eram, e muitas vezes diziam, não, a política é o que fazem os dirigentes partidários, os ministros, os militares, nós não somos políticos. Mas não, estavam a fazer política, estavam a exercer democracia, estavam a criar democracia e contribuíram à sua maneira, se calhar indiretamente, para construir a democracia que fizemos. E era isso que eu queria perceber. E um pouco eu diria que isso também aconteceu em meados da década de 2010, durante a austeridade, em que também, parecendo vir do nada, e eu acho que há aqui uma relação nesses dois momentos, e se calhar do nosso agora, que é que quando nós dizemos que essas mobilizações vêm do nada, eu acho que estamos a dizer mais sobre nós próprios do que sobre elas. Quer dizer que nós não estivemos a prestar atenção onde é que as pessoas estão a falar sobre política, onde é que as pessoas compreendem o seu mundo politicamente e quais é que são as suas atitudes perante as instituições, perante os partidos, perante os governos. E eu acho que, por exemplo, em certos momentos, como neste corrente sobre uma nova mobilização sobre a habitação, se nós não sabemos, se não percebemos de onde é que ela vem, é porque ainda não fizemos as perguntas certas. Ainda não fomos às ruas e aos bairros tentar perceber exatamente onde é que se cria essa política. No fundo, foi isso que tentei fazer, mas como historiador temos outras limitações, temos que nos reger pelos arquivos, às vezes pelas conversas. Obviamente tive a felicidade e a oportunidade de conseguir ainda falar com muita gente que participou ativamente nestes movimentos, mas sobretudo também foi um trabalho de arquivo e com muita sorte, e às vezes acontece isto na vida dos historiadores, consegui encontrar todo um acervo de cartas, de panfletos, de
todo o tipo de produção efêmera feita por comissões de moradores, por assembleias de freguesia, em que as pessoas falavam. Portanto, tentei o mais possível que o meu livro fosse feito, que a minha análise fosse feita a partir das vozes das pessoas que participaram. Sem julgá-las, há vozes de todos os quadrantes políticos, houve maneiras de participar de todas as vertentes políticas. O meu papel como historiador foi tentar percebê-las, não julgá-las, e perceber como é que interagiram com o resto da política, com os partidos, com as instituições militares, com tudo o que se passava à volta delas e como é que isto também foi a Revolução. Foi a Revolução, mas como é que se passou num espaço diferente. Não sei se respondi à tua pergunta. Lembra da primeira? Não, a primeira era esta. A segunda era como é que eu vejo o momento atual com base neste específica, base nesse background. Eu diria que é um pouco isso. Eu acho que a questão do direito à habitação continua a ser um daqueles fundamentais através das quais as pessoas sentem a política. O antigo slogan que também passou no tempo do pão, casa, habitação, juntemos a saúde, as pessoas sentem obviamente muita política através disso. E houve este movimento que eu escrevo no 25 de Abril não resolveu a questão da habitação na altura. Na verdade, os bairros de barracas, a habitação precária, a sublotação na cidade de Lisboa e em muitas outras zonas do país continuou. Foi só já depois, nos anos 90, em que houve um grande investimento no realojamento, através do PER, na construção de novos bairros sociais, que de facto, a uma altura, deram um grande avanço na questão da habitação. Mas foi esse o último momento em que houve de facto um grande investimento político e económico e social na questão da habitação, e neste momento estamos a ver as consequências de não termos ligado a esse direito durante muitos anos. E voltamos a ter a questão da habitação com um problema político que agora se demonstra de maneiras diferentes. Por exemplo, agora obviamente está a ser entrecruzado injustamente com a questão da imigração. A questão da falta de habitação não é o resultado da imigração, é o resultado da falta de casa, ou do facto das casas serem demasiado caras para todos, quer sejam imigrantes, quer não sejam imigrantes. Mas está-se a desenvolver um discurso em volta da habitação que é muito diferente. Embora eu veja, e que temos que voltar também aos sítios, a conhecer, a falar com as pessoas, eu acho que há muito que também está a ser filtrado pela comunicação social, pelos médias, pelas redes sociais, capaz de também não refletir muito como as pessoas sentem e como as pessoas vivem a sua vida no dia-a-dia. Mas, tal como não era visível antes do 25 de Abril, por uma simples razão, por exemplo, aparece no dia 26 de Abril, as pessoas começam a mobilizar, a ocupar casas, a reagirem e parece vindo do nada. Uma das coisas que eu exploro no livro é quais é que foram as redes de sociabilidade, onde é que as pessoas se encontravam na associação local, no campo de futebol, muitas vezes, por exemplo, as redes de mulheres nos bairros de lata e nos bairros pobres, que eram elas que tratavam de muitas das coisas do bairro, do acesso à água, do acesso ao ensino. Essas redes sociais que depois se tornaram em mobilização política já lá estavam, mas eram invisíveis. E o que eu gostava de perguntar hoje em dia é quais é que são essas redes que hoje em dia se irão mobilizar para reagir a isto. Não tenho uma resposta a isso, eu costumo olhar para trás, não para a frente. Não sei se alguém do público quer colocar alguma questão ao nosso autor. Faz favor. Boa tarde, muito obrigado. Eu tinha 18 anos, 25 de Abril, portanto, e era de uma família de tradição democrática. Portanto, também participei de uma série dessas coisas. Naquela efervescência criativa, um amigo meu dizia, fizemos muitas asneiras, mas enchemos o palco de gozo. Quer do ponto de vista cultural, quer do ponto de vista associativo, desportivo, etc. Mas depois de quando a espuma baixa, eu acho
visto agora, que há qualquer coisa, que é isso que eu queria dizer, que vai ser permanente num tempo longo. Ou seja, sobretudo, a mudança profunda dos costumes e das relações das pessoas na sociedade portuguesa. Vejamos, questões como a frequência, por exemplo, de cafés. Os cafés antes eram hierarquizados até do ponto de vista social. Nem toda a gente ia beber nos cafés. Isso alterou-se. Ou, por exemplo, as questões da sexualidade. Quer dizer, eu, já depois de 25 de Abril, se a namorada queria ir comprar a pílula, tinha que ir a uma farmácia especial porque ainda não era autorizado. A questão do divórcio, a questão do ensino também vai ser massificado. Isso vai alterar também estes costumes, o relacionamento das pessoas. A descentralização da própria Igreja, quer dizer, a emanação de preceitos morais vai deslaçando até hoje, acho eu. O próprio comércio, que existia, e a Maria Inácia, por exemplo, sabe ali na cidade dela, que era um comércio tradicional e que aos poucos, sobretudo com o impacto dos retornados, vai mudar completamente. Ou na minha cidade, por exemplo, havia uma única livraria, que era uma livraria daquelas que deve ser, com estantes, etc. Mas quando abriu em frente uma livraria de pessoas que vieram de Angola, fizeram uma coisa absolutamente nova, que é fazer aquelas ilhas onde as pessoas podiam consultar os livros e as revistas, ou o vestuário, ou a música. São coisas que subrepticiamente foram crescendo e ficaram, além da efervescência. Muito obrigado. Talvez recolhesse mais uma ou outra, se houvesse, porque o tempo escasseia. Não sei se há mais alguém. Muito bem. Obrigado, eu concordo inteiramente e obviamente eu não pude neste livro tocar em todos esses pontos, mas eu acho que o que eu descobri e que tento reproduzir um pouco também no meu livro é essa sensação de democratização. Não estamos a falar só de uma democratização das instituições, mas uma democratização da sociedade. O facto de as pessoas o estarem a experimentar, e a questão, você falou na questão do gozo, mas isso é verdade, o prazer de participar, o prazer de construir em conjunto, coletivamente, isso vê-se. A questão das emoções como é que as emoções funcionam na política é um tema que estou cada vez mais interessado. E porque há muito tipo de emoções, há essa exultação, gozo, mas também há a desilusão, também há a dificuldade, também há o cansaço. E a história da Revolução também é isso, é um período parece muito rápido, mas para quem o viveu, toda a gente diz que passou muito depressa, mas fez-se tanto e há também um certo cansaço. Mas o que eu vejo na rua, nestas comissões, nestas assembleias, é esse prazer e essa experimentação com erros, com dificuldades, com conflitos, mas isso também é democracia, é esse experimentar e construir. E é uma democratização da sociedade que se passa nas ruas, nos cafés, nos cinemas, em todo lado. Vejo muito neste tipo. Muito obrigado. Mais alguma questão que queiram colocar? Então eu termino com uma, muito rapidamente. É assim, a relação entre a memória e digamos, a dinâmica dos movimentos sociais, sobretudo a nível urbano, muito mais a nível urbano que rural. Todos os movimentos de mudança política de tipo, digamos assim, revolucionário, e o caso português não foi inicialmente uma revolução, como é sabido, mas teve depois uma marca revolucionária, têm uma dimensão que me parece muito interessante e que Portugal conheceu. Era essa a minha pergunta, como testemunha, não é? Eu tenho que confessar que 74, 75 para mim, naquela história que eu ia contar, foi talvez a única vez na vida onde eu
partilhei reuniões com o padeiro do meu bairro, com outras figuras associativas. Isso nunca mais aconteceu na minha vida. A estrutura social existe, as classes sociais existem, e eu, para além de comprar pão, como é evidente, antes de ir ao supermercado, nunca mais socializei, digamos assim, com algumas destas, com algum deste ativismo. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar aqui ao Pedro remete justamente para isso, ou seja, que tipo de dimensões, digamos, transsociais caracterizaram e qual é o grau em que estas dimensões transsociais caracterizaram justamente estas lutas urbanas em 1974-75. Porque foram bastante mais do que se olharmos para os partidos políticos, mas isso é outra questão. Concordo, eu diria que sim, que foi esse o momento que propiciou isso, muito através do sítio, do local, do bairro, essa colaboração, esse encontro entre pessoas de classe e de vidas muito diferentes. E eu acho que também foi isso, se calhar, um pouco que se perdeu. No fim do livro fala também um pouco do fim deste momento. E do fim deste momento, que tem a ver também com o fim de todo o período revolucionário, e o que eu tento um pouco refletir como é que isso aconteceu e porquê. E na minha leitura, isto é a minha leitura, houve também, como o movimento foi, embora de certa maneira injustamente foi conotado ou foi projetado como sendo parte de um movimento muito mais revolucionário do que se calhar na verdade realmente era, quando o processo revolucionário chega ao fim, quando chegamos à queda do último governo de Gonçalves, à subida do sexto governo provisório, quando há as tentativas de que se chama normalização da política, há também toda a construção das instituições democráticas, sim, que são democráticas, que são eleitas, que são sufragadas pelo voto, mas há uma retração do momento que se viveu durante o revolucionário, da tentativa de devolver um pouco mais voz e mais controle e mais poder às pessoas, quer fosse nas firmas, quer fosse nos bairros. Portanto, era possível, teria sido possível, porventura, num momento diferente, numa situação diferente, construir um tipo de democracia que convidasse mais à participação, essa participação de toda a gente, onde as pessoas pudessem encontrar palavras, classes. Há países, há democracias no mundo onde isso se faz muito mais do que na nossa. A democracia institucional que se criou após o 25 de Abril focou muito os partidos e hoje em dia menos, e também ao longo dos últimos 50 anos foi mudando. Houve, por exemplo, a partir do momento em que se começam a deixar as listas cidadãs a concorrerem às autarquias locais, tem havido de certa maneira uma abertura cada vez mais. Mas à participação. Mas nas coisas muito locais, continuamos, eu diria, ainda a ter bastante desconfiança sobre a possibilidade de dar às pessoas responsabilidade. Eu acho que, na minha opinião, quando não damos às pessoas responsabilidades, elas também se desresponsabilizam. E eu acho que se queremos ter uma melhor democracia, também temos que abrir espaço a essa maior participação, a dar responsabilidades, a ceder responsabilidades, a ceder poder, que nunca é fácil, pode gerar conflitos, e às vezes pode gerar erros, mas, na minha opinião, isto como cidadão, não como historiador, acho que poderíamos fazer mais isso. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. Daqui a uns meses esperamos apresentar um outro livro, neste caso, sobre, como eu vos disse, os países independentes de expressão portuguesa, logo a seguir à descolonização. É um livro coletivo muito interessante que nunca foi publicado em português e que esperamos publicar em 26, será o próximo. Muito obrigado a todos. O autor está disponível para autógrafos.